É a última semana do nosso estudo. 12 semanas de volta deste Evangelho. Uma longa jornada. Talvez trabalhosa, mas também proveitosa, concordam? Estamos nos últimos momentos da vida de Jesus na Terra, já ressuscitado. E mais uma vez vemos um episódio do sepultamento de Jesus e o cumprimento de uma profecia em Isaías 53:9, quando foi escrito pelo profeta que, apesar da sepultura do Messias ter sido designada com homens ímpios, ele estava com um homem rico na sua morte. Era José de Arimateia, que neste caso foi ajudado por Nicodemos, aquele homem mesmo, sobre quem estudámos no capítulo 3. Apenas João dá um relato acerca deste lugar. Ele diz que havia um jardim e neste jardim havia um túmulo novo no qual ainda ninguém tinha sido colocado. José e Nicodemos apressam-se para terminar este trabalho antes do início de sábado. Mas há também uma razão adicional para que ele precisasse de ser sepultado antes do sábado começar, antes do pôr do sol. Em Mateus 12:40, Jesus predisse: porque assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. E há sempre este debate: como é que Jesus teve 3 dias, se morreu na sexta e se no domingo já tinha ressuscitado? Então, precisamos saber que os judeus contavam qualquer parte de um dia como um dia. Jesus precisava ser sepultado enquanto ainda era sexta-feira e assim tinha estado no túmulo 3 dias, sexta-feira, sábado e parte da manhã de domingo, que contaria como um dia. Maria Madalena foi cedo ao túmulo. Os evangelhos registram várias mulheres que foram ao túmulo nessa manhã. João menciona apenas Maria e diz que ela chegou quando ainda estava escuro, em contraste com as outras que chegaram depois do nascer do sol. O mais provável é que as mulheres tenham saído juntas, mas Maria foi à frente e chegou primeiro. E ao encontrar a pedra já retirada, ela teme o pior. E vai a correr ter com Simão Pedro e com João. Ele é referido mais uma vez como o discípulo que Jesus amava. E diz-lhes: levaram o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então os dois saem, começam a correr juntos. Mas João corre mais depressa do que Pedro e chega primeiro ao túmulo. Para do lado de fora, baixou-se, olhou para dentro, mas não entrou, viu os panos de linho. Pedro, claro, chega e entra imediatamente. E o que ele vê é surpreendente. O corpo de Jesus não está lá, mas os panos de linho com que ele tinha sido sepultado estavam ali. E lembrei-me logo da história de Lázaro. Lembram-se de Lázaro a sair todo enfaixado? Ele precisou de ajuda para se despir das suas roupas, depois de ressuscitar. Mas Jesus não. Jesus deixa todos os panos lá e até a toalha de rosto que estava sobre a sua cabeça estava enrolada num lugar à parte. E vemos então que João entra finalmente no túmulo e que creu, embora diz que ele e Pedro não compreendiam que era necessário que Jesus ressuscitasse. Então eles vão embora e Maria está do lado de fora do túmulo desconsolada, ali a chorar. E quando ainda chora, inclina-se e olha para dentro do túmulo e, tal como as outras mulheres, vê 2 anjos vestidos de branco sentados, um à cabeceira e outro aos pés, onde o corpo tinha estado deitado. Ela não os reconhece como anjos, eles tinham forma humana. E a pergunta que lhe fazem: mulher, por que choras? Ela dá a entender: porque é que estás a chorar? Não há razão para chorar. De forma simples, ela dirige-se a eles, sem saber quem eles eram, e diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Não há descrição de como é que Maria se apercebeu da presença de Jesus. Em todo o caso, ela volta-se e vê Jesus ali de pé. Mas ela não sabe que é Jesus. O corpo ressuscitado de Jesus era diferente, glorioso e não combinaria com as lembranças que ela tinha dele. Especialmente até porque as últimas lembranças eram de um corpo maltratado, ensanguentado, na cruz. Então há várias sugestões para o facto dela não ter reconhecido Jesus. A primeira é que ela tinha a certeza que ele tinha morrido. Portanto, a última coisa que ela esperava era encontrá-lo vivo. Depois há quem diga que os seus olhos poderiam não estar a ver bem de tanto chorar.
ter a visão turva. E depois também sabemos que ela não poderia reconhecer até que Jesus se decidisse revelar. Repetindo a pergunta que os anjos fizeram, Jesus diz-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, achando que ele era o jardineiro, diz-lhe: Senhor, se o levaste, diz-me onde o puseste, para eu tratar dele. Maria queria simplesmente assegurar que o corpo de Jesus tivesse um sepultamento digno, até mesmo que isso significasse ela tratar do assunto sozinha. E, com uma só palavra, Jesus abre os olhos de Maria. Diz apenas o seu nome, Maria. E num instante, todas as suas dúvidas desaparecem. Ela reconhece Jesus naquele momento, volta-se para ele e diz-lhe em hebraico, Rabboni, que significa mestre. Era um título que era usado para expressar grande honra e reverência. E Maria cai a seus pés. E como lemos no relato em Mateus, que as outras mulheres tinham feito, ela agarra-se a Jesus, o que leva Jesus a dizer, olha, para de te agarrar a mim, porque eu ainda não subi para o meu pai. Ela não o queria perder, agarra-se a ele. E este agarrar-se simboliza o desejo de segurar a sua presença com ela. Então o Senhor envia Maria aos discípulos para lhes contar. Ela chega e diz aos discípulos, vi o Senhor, e conta o que ele lhe tinha dito. E claro, como era de prever, eles reagiram com a mesma incredulidade com que tinham ouvido o testemunho das outras mulheres que tinham estado no túmulo. Lucas relata que eles consideraram o relato como absurdo e não quiseram acreditar nele. A cena muda agora, para a noite desse mesmo domingo da ressurreição. Todos os discípulos, menos Tomé, tinham-se reunido num local que não é especificado, mas há quem ache que possa ser o mesmo cenáculo da última ceia. O que nós sabemos é que este lugar tinha as portas trancadas. Diz que as portas estavam fechadas e o verbo também pode significar trancado, bem fechado. E os discípulos estão escondidos por medo dos judeus. As autoridades tinham executado o seu mestre e eles tinham medo de ser os próximos. E de repente acontece uma coisa impressionante. Jesus vem e põe-se no meio deles. As portas trancadas não o impediram de entrar. O seu corpo ressurreto simplesmente atravessa as paredes. As palavras que ele lhes dirige, a paz esteja convosco, destinavam-se a acalmá-los, porque eles pensam que estão a ver um fantasma. Então, para lhes garantir que é mesmo ele, Jesus mostra-lhes as mãos e o lado. Lucas registra que ele lhes disse, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. E finalmente, com os discípulos convencidos que ele tinha ressuscitado, o Senhor passa a dar-lhes instruções e a prometer-lhes poder. Numa antevisão da grande comissão que vai dar-lhes mais tarde, Jesus ordena aos discípulos, como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Estavam presentes 10 dos 12 originais. Judas já estava morto e Tomé era o único membro dos 12 originais que não estava presente aqui. Ele também era chamado de Dídimo, quer dizer gêmeo. Os evangelhos mencionam-no apenas na lista dos 12 apóstolos e os pormenores que são dados ao seu caráter vêm do evangelho de João. D. Carson relata assim Tomé. Ele diz assim, Tomé era o eterno pessimista. Ele aparece pela primeira vez no evangelho de João em ligação com a história da ressurreição de Lázaro. Admirado com o facto de Jesus ter planeado regressar às proximidades de Jerusalém, onde os judeus tinham recentemente tentado matá-lo, Tomé exclama com fatalismo, vamos nós também para morrermos com ele. Mas o pessimismo de Tomé não deve obscurecer a sua coragem. Embora pensasse que a situação era desesperada, ele estava disposto a arriscar a sua vida pelo Senhor. O seu amor por Jesus era tão forte que teria preferido morrer com ele a separar-se dele. A seguir, Tomé aparece no cenáculo. Jesus tinha acabado de anunciar a sua partida iminente e lembrou aos discípulos que eles sabiam para onde ele ia. Com o coração partido por estar partida, Tomé contradiz imediatamente o Senhor, dizendo com desânimo, Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Ele sugere uma tal devoção que parecia pensar que seria melhor morrer com o seu Senhor do que tentar encontrá-lo mais tarde.
Tal era o seu amor por Cristo. É pena que Tomé não tenha visto a aparição do Senhor. Por que é que ele não estava lá? Terá sido por ser negativo, pessimista, melancólico? Estaria algures a cair em autocomiseração porque seu mestre tinha morrido? Aquele que ele tanto amava tinha partido? Talvez ele não estivesse com disposição para socializar, preferisse ficar sozinho. Não queria estar no meio da multidão, nem mesmo com os seus amigos. Mas quando Tomé regressou, de onde quer que ele tenha estado, os outros discípulos diziam-lhe com entusiasmo: Nós vimos o Senhor. Mas ele não quer saber disso. Tomé tem a certeza que não vai voltar a ver Jesus. Ele recusava-se a ter esperanças e por isso diz: se eu não vir nas suas mãos a marca dos pregos, se não puser o meu dedo no lugar dos pregos e se não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Foi essa observação que lhe valeu a alcunha de Tomé duvidoso. Passados 8 dias, os discípulos estavam de novo dentro de casa e desta vez Tomé estava com eles. Mais uma vez as portas trancadas e mais uma vez Jesus entrou e pôs-se no meio deles. E de imediato ele chama a atenção de Tomé e diz-lhe gentilmente: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega aqui a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. O Senhor encontrou Tomé no ponto ali da sua dúvida. Em compaixão ele dá a Tomé a prova que ele tinha pedido. E isto foi suficiente para o cético Tomé. Impressionado, ele faz talvez a maior confissão de qualquer um dos discípulos: Meu Senhor e meu Deus. Jesus responde-lhe: Porque me viste, creste. Mas olhando para o tempo em que esta evidência física que Tomé está a testemunhar não iria terminar, Jesus iria embora em breve, Jesus diz: Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. D.A. Carson diz: Bem-aventurados, portanto, aqueles que não podem partilhar a experiência da visão de Tomé, mas que, em parte, porque leram sobre a experiência de Tomé, chegam a partilhar a fé de Tomé. Tomé muda da dúvida para a afirmação da sua fé numa fração de segundo. E nós hoje, que não vemos ainda o corpo de Cristo, mas temos a sua palavra viva em nosso poder, vivemos com esta prontidão em reconhecer o nosso Senhor? A nossa fé é baseada neste ato, que para o mundo é absurdo, parece uma fábula, não tem sentido. Mas lembremos-nos de como tudo começou lá no Gênesis e o porquê de nós necessitarmos de um Salvador. Prosseguindo para o último capítulo do Evangelho, estamos agora no epílogo. Lembram-se do prólogo, no início, os primeiros versos? O epílogo serve para fechar o relato, trazer a conclusão. João tem uma ideia que tem vindo a relatar e a transmitir e vai concluí-la. Os discípulos tinham saído de Jerusalém e seguindo para o norte da Galileia, como Jesus lhes tinha ordenado. Aparentemente os 11 não viajaram juntos no só grupo, porque neste episódio nós vemos que só estão 7. E a declaração repetida 2 vezes de que Jesus se manifestou aos discípulos enfatiza o facto de que após a sua ressurreição ele não era reconhecível a menos que ele se revelasse. Então, depois de uma noite de pesca completamente inútil, eles não tinham apanhado nada junto ali ao mar de Tiberíades, o dia já estava a nascer, eles estavam a voltar para a praia e Jesus estava à espera deles ali. E como já foi dito, eles não podiam reconhecer o Senhor. Então, eles veem um homem, mas eles não sabem que é Jesus. E este homem pergunta-lhes: filhos, não têm nada para comer? Reconhecendo que a sua tentativa de pescarem tinha falhado, eles responderam não. E ele diz-lhes: lancem a rede à direita do barco e encontrarão peixe. Quer dizer, os discípulos tinham estado a noite toda, eles eram pescadores de profissão e não sabiam quem era aquele homem que estava a falar. Devem provavelmente ter tido a tentação de dizer: olha, mete na tua vida. Eles eram pescadores experientes. Quem é que era este homem para lhes dizer o que fazer? Eles não tinham pescado nada a noite inteira e agora os peixes iam estar todos do lado direito do barco.
E claro, para seu espanto, eles lançam a rede e não conseguem puxá-la, porque tem uma enorme quantidade de peixes. E eles não conseguiam puxar a rede por causa do peso. E a uma dada altura, as redes começam a romper-se, então eles fazem sinal aos companheiros do outro barco para que os viessem ajudar. Eles vieram, encheram os 2 barcos e começam quase a afundar-se. E o discípulo que Jesus amava, João, reconhece imediatamente quem era o estranho e diz a Pedro: "É o Senhor." E claro, Simão Pedro, impulsivo como sempre, veste a sua roupa, dá este pormenor, que ele estaria despido para o trabalho, provavelmente usando só uma roupa interior, e atira-se ao mar. O seu desejo de estar com Jesus é tão intenso que ele não consegue esperar que o barco chegue à praia. É engraçado porque vemos aqui as diferenças entre João e Pedro. João é mais rápido a perceber que é Jesus e Pedro é mais rápido a fazer, a agir. E enquanto isso, os outros discípulos vinham a debater-se com o barco em direção à praia. Eles estavam apenas a 100 metros de distância, mas estava tão pesado que era difícil chegar. Quando chegam à praia e saem para a terra, veem uma fogueira já acesa, com peixe e pão. Então Jesus, mostrando o seu cuidado com os discípulos, prepara-lhes peixe sobre as brasas e pão. E quando todos chegam à terra, Jesus diz-lhes: "Tragam agora alguns dos peixes que agora apanhastes." É engraçado porque há várias especulações acerca de que peixe era aquele que Jesus já estava a fazer. Se ele terá feito milagrosamente, onde é que estava esse peixe? Porque este peixe e o pão que ele já estava a preparar era só o início da refeição e iriam cozinhar os outros peixes apanhados. E em resposta a este pedido de Jesus de trazer mais peixes, ele sobe e puxa a rede para a terra e apesar de serem tantos, a rede não se rasga. Mais uma vez, Jesus mostra a provisão que tem para eles através de lhes dar muito peixe e diz-lhes: "Venham comer." Nenhum dos discípulos se aventura a perguntar-lhe: "Quem és tu?" Eles sabiam que só podia ser o Senhor. Jesus pega no pão, dá-lhes e dá início à refeição. João não dá pormenores sobre o que acontece durante a refeição. Ele prossegue a narrativa logo com um episódio de confronto de Jesus a Pedro. O apóstolo conclui este relato dando a observação que esta é a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Terceira vez no Evangelho de João. Então, logo que acabaram de comer, Jesus confronta Pedro. O facto de se dirigir a ele como Simão, filho de João, sugere assim um tom de repreensão. Jesus geralmente chamava simplesmente Pedro ou Simão, quando Pedro fazia algo que precisava de repreensão ou de correção. Eu acho que para quem tem 2 nomes é fácil relacionar-se, não é? Se a minha mãe chamava Ana ou só Ruth, estava tudo bem, mas Ana, Ruth, já tinha um tom de vamos resolver um assunto. Parece ser o que acontece aqui com Jesus. Simão, filho de João. A pergunta do Senhor: "Tu me amas mais do que estes?" Ele está a referir-se ao barco, à rede, aos outros apetrechos de pesca. Por esta altura, depois da morte de Jesus, vemos que eles já estavam a pescar novamente, não é? Ele vai direito ao cerne da questão. E Pedro diz-lhe: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Então Jesus diz-lhe: "Cuida dos meus cordeiros." Este cuidar é uma forma do verbo, era um termo usado pelos pastores para pastorear, para alimentar o seu gado. É uma ação contínua de cuidado. Jesus diz a Pedro pela segunda vez: "Simão, filho de João, tu me amas?" E mais uma vez ele diz: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Mas Jesus ainda não tinha acabado de falar com Pedro, por isso disse-lhe pela terceira vez: "Simão, filho de João, tu amas-me?" Pedro ficou triste. E ele diz: "Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo." E Jesus diz-lhe: "Cuida das minhas ovelhas." Neste versículo 18 temos o último: em verdade te digo, dito por Jesus.
Contei assim por alto, são pelo menos 24 vezes ao longo do Evangelho que ele diz: em verdade vos digo. Temos 21 capítulos, portanto, pelo menos uma vez em cada um temos esta expressão de Jesus para enfatizar a importância do que ele está a dizer. O que Jesus diz a Pedro aqui e a nós hoje é que quando Pedro era mais novo, ele costumava cingir-se e andar por onde queria. Por outras palavras, ele diz: olha, tu antes fazias o que querias da tua vida, mas quando fores velho, estenderás as mãos e alguém te cingirá e te levará para onde não queres ir. Chegará um momento, Jesus avisou, em que outros agarrarão Pedro, o amarrarão e o levarão para ser executado. A morte de Pedro, como a frase estende as mãos implica, seria por crucificação. A nota de rodapé de João, agora isto disse ele, significa com que tipo de morte ele glorificaria a Deus. Ele deixa isso claro. Pedro passou as últimas 3 décadas da sua vida a servir o Senhor e a saber que o seu martírio iria chegar. No entanto, ele encara a sua vida com confiança e com a dependência de que não voltaria a negar o Senhor, iria glorificá-lo na sua morte. Segundo a tradição da Igreja, não está escrito na Bíblia, dizem que Pedro foi crucificado, mas que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se sentia indigno de ser crucificado como seu Senhor. Seguir Jesus Cristo é o que se espera de um cristão. Depois de Jesus ter proferido a sua profecia sobre a morte de Pedro, ele disse-lhe: segue-me. E diz isto a nós hoje: segue-me. Por esta altura, eles deveriam estar a caminhar, provavelmente ao longo da margem do lago, quando Pedro, virando-se, viu o discípulo que Jesus amava, que os ia a seguir, e é o mesmo que estava recostado sobre Jesus durante a ceia, a quem ele tinha perguntado a quem que o ia trair. E já vimos, João, ao longo do Evangelho, ele nunca se nomeia a si próprio, ele refere-se a si de outras formas. E ao facto de ele ter identificado esta pessoa como aquela que também se tinha encostado sobre Jesus durante a ceia, não deixa muitas dúvidas que é ele mesmo. Então, quando Jesus prediz o martírio de Pedro, causa preocupação sobre o que aconteceria com o seu amigo íntimo, João. E ele pergunta: Senhor, e o que vai acontecer com ele? E Jesus diz: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que é que isso te importa? Não é uma resposta, é uma repreensão. Ele deixa claro a Pedro que o que vai acontecer com João não é da sua conta. Ele diz: se João vivesse até à segunda vinda de Jesus, isso não tinha relação nenhuma com a sua responsabilidade. Ele diz: segue-me. Como que diz que a atenção de Pedro não devia estar em mais ninguém, mas na sua devoção, na sua obediência para Jesus, com Jesus. É uma boa coisa para lembrar. João é o único que não é martirizado. Todos nós, enquanto seguidores de Cristo, temos um plano traçado por Deus para as nossas vidas. É um plano único. E devemos abraçar estas verdades do Senhor e aceitar o plano que Ele tem individual para cada um de nós. João termina o Evangelho respondendo a algumas perguntas que encerram o seu relato. A resposta do Senhor a Pedro fez com que corresse um boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. João apressou-se a desmentir esse rumor para que a sua morte não levasse alguns a acreditar que o Senhor tinha feito uma falta de previsão. No entanto, Jesus não lhe disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que é que te importa a ti? E João recorda aos seus leitores que ele é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que escreveu estas coisas. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João foi uma testemunha ocular dos acontecimentos registados no Evangelho, acontecimentos esses que aconteceram de facto. E ele observa que também há muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas em pormenor, que supõe que nem o próprio mundo conteria os livros que seriam escritos. Basta a inspiração do Espírito Santo, João tinha escolhido o material de acordo com o seu propósito declarado de apresentar Jesus Cristo como Messias e Filho de Deus. A sua afirmação de que Jesus fez mais obras do que os livros do mundo poderiam conter é uma prova de que mesmo nos 4 evangelhos é dado apenas um registro limitado, seletivo, dos acontecimentos. Confesso que a parte mais difícil para mim de ensinar a Bíblia não é só esquecer-me ou poder falhar.
É precisamente decidir o que enfatizar num estudo como este e o que deixar de fora. Porque por mais que nós percorramos versículo a versículo, estudando expositivamente, a minha mente é limitada e o mundo é limitado. E o testemunho de Cristo não se contém em nós. Estes factos aconteceram há mais de 2000 anos e continuam a transformar vidas. E este é um conforto que acabo por encontrar. Além de tudo, do bom trabalho que possa ser feito num estudo, o Espírito Santo vai sempre falar através da palavra de Cristo. E nós sabemos que a Bíblia não tem erros, que ela é suficiente. Então, querida amiga, a história de redenção de cada uma de nós faz parte da grande história escrita pelo Senhor Deus. A minha oração é que as verdades estudadas neste estudo te façam amar mais o Senhor, que te façam glorificá-lo mais no teu dia a dia e que a tua boca nunca se canse de falar dele. Um dia estaremos no lugar para onde Jesus foi e para o qual ele nos vai levar. Lembram-se das moradas? Ele foi preparar-nos lugar. A nossa cama está feita, o anfitrião vai receber-nos como suas filhas, vamos comer à sua mesa, iremos estar com ele para todo sempre e vamos louvá-lo com o melhor que nós temos. Que Deus te abençoe.